Você já fez alguma coisa que foi muito ruim? Você já fez alguma coisa que você tem vergonha? Você fez alguma coisa que você não tem nem coragem de contar para ninguém, ou se contasse, contaria apenas para uma ou duas pessoas, porque ele causa dor relembrar o que foi, o que aconteceu? Pois é, existem situações nas nossas vidas que não são agradáveis e não são honrosas, e elas nos trazem dores que muitas vezes nunca se curam se a gente não tiver o remédio certo. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre seus fracassos, seus pecados, suas tentações que tiveram sucesso sobre a sua vida e como lidar com isso. Fique ligado nesse vídeo, porque ele vai te abençoar. Por hora, se inscreve no meu canal, toca no sininho aí, porque tocando aí você vai ser lembrado todo dia que tem um vídeo novo para você. O meu objetivo com esses vídeos nada mais é do que diariamente ter uma palavra para nortear o teu coração e abençoar a tua vida. Faz o seguinte, se você gostar do vídeo, faz um comentário e copia o link e manda para os seus amigos, tá bom? Hoje, quero ler o Salmo 51, do versículo 1, diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Que salmo é esse, o Salmo 51? É um salmo de confissão. Davi está confessando que as dores das transgressões estão tirando a sua paz, que as dores dos seus fracassos, dos seus pecados cometidos, estão gerando profundo mal-estar na vida dele. Davi havia cometido 2 grandes crimes. O primeiro, ele adulterou com a esposa de um de seus soldados, um soldado leal, um soldado determinado em valorizar e engrandecer o nome do seu rei. Mas ele não quis saber. Ele viu uma mulher, se encantou com ela, a trouxe para o palácio e se deitou com ela. O segundo pecado grave que Davi cometeu logo em seguida foi tentar esconder o problema. E para esconder o problema, porque a moça ficou grávida, ele traz o marido dela para se deitar com ela. E o marido desta mulher não se deita com ela. Por quê? Porque o seu povo estava em guerra e ele achava injusto. Ele está em casa, numa boa com a esposa, enquanto seus amigos estavam guerreando pela pátria. Olha o coração desse camarada. Então Davi, para esconder o problema, ele faz um erro mais grave ainda. Ele induz uma situação para que o marido desta mulher, chamado Urias, o hitita, ele seja morto na batalha. E ele realmente é morto. E a mulher fica viúva. E aí Davi entra numa nova atitude que é reprovável. Ele, com a cara mais lavada, ele casa com a mulher dizendo: olha, ela ficou viúva, né? Então eu vou ter que ampará-la para ela não ficar sozinha. Gente, quantos pecados de um homem que tinha uma trajetória incrível, de um homem que tinha uma caminhada linda, de um homem que andava na presença de Deus, de um homem que era um modelo de fé. Davi era chamado de homem segundo o coração de Deus. Mas num momento da vida, um olhar para o lugar errado, o seu povo estava guerreando e ele estava no palácio, ao invés de estar junto do seu povo na guerra. E do palácio, pela janela do palácio, ele vê uma moça se banhando e a deseja.
um momento, um prazer, e ele joga fora toda uma história de fé, toda uma história na presença de Deus. E aí, um pecado puxa outro. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, depois do adultério, vem a falta de vergonha na cara, vem a dissimulação, vem finalmente um assassinato. Quantos pecados? Pensa comigo, o que Davi queria para essa fase da sua vida? Esquecê-la. O que ele queria? Fingir que não aconteceu. O que ele queria? Ele queria que ninguém tocasse no assunto e esse assunto caísse no esquecimento. Só que um dia ele foi lembrado sobre o seu pecado pelo profeta Natan. E Natan falou para ele, cara, você é um pecador. Você roubou a mulher de um homem e depois matou esse homem. E depois, com a cara mais lavada, você ficou com a mulher do cara. Davi, é sujo o que você fez, é podre o que você fez, é nojento o que você fez. E Davi se arrepende. E Davi percebe o quanto que ele ficou distante de Deus. E Davi percebe que burrice que ele fez, que burrada que ele fez. Ele percebe que ele abriu mão de ouro por latão. Ele abriu mão da presença de Deus por prazeres de momento. E é nesse contexto de quebrantamento que ele escreve o que eu acabei de ler para você. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Fala assim, eu preciso de misericórdia. Eu sou um traste. Eu não mereço nada. Se não for tua misericórdia, eu estou frito. O que é misericórdia? É você não receber o que você merece. O que ele merecia era punição. Muita punição. Ele fala, cara, tem misericórdia, Senhor. Onde que eu estava com a cabeça? E depois, ele fala assim, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Fala, Senhor, por favor, restaura minha vida, restaura meu coração, me aproxima de Ti novamente. Eu não quero ficar fingindo que eu estou bem, eu não estou bem. Eu nem estava conseguindo orar, falar com o Senhor, porque eu tinha vergonha do que eu fiz. Eu tentei sublimar isso, mas não dá. Eu não nasci para viver no pecado. Eu não nasci para ser infiel. E então o Senhor age sobre a vida de Davi, o perdoa. E sabe o que aconteceu? O filho de Davi com uma mulher que foi um motivo de adultério, esse filho Deus o abençoa e ele se torna o homem mais sábio da terra e se torna um rei de uma prosperidade que hoje, em dinheiro de hoje, seria de muitos bilhões. Eu estou falando de Salomão. Deus perdoou e Deus engrandeceu o fruto da união de Davi com Betseba. É incrível o perdão desse Deus, né? Como é que ele abençoa um filho de um relacionamento que começou com adultério? Esse é o nosso Deus. Quando ele perdoa, perdoa. Quando ele aplaca uma coisa, ele aplaca. Quando ele resolve, ele resolve. E ele fala, acredite, o novo está diante de você e o novo será melhor do que o ontem. Que Deus te abençoe e que você não fique manchado, aprisionado por erros que você cometeu. Que você olhe para frente e acredite na misericórdia de Deus. Deus te abençoe.